Quero convidá-los para a leitura do texto que servirá para a nossa reflexão nessa manhã. O texto encontra-se na Epístola de Paulo endereçada aos Colossenses, capítulo 2. Epístola de Paulo endereçada aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os 5 primeiros versos. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, colossenses, também pelos laodicenses e por todos aqueles que não me viram face a face. E a minha oração, a minha intercessão por vocês é para que o coração de vocês seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E nele, Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios que são falazes, falhos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou juntinho de vocês, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Jesus Cristo. Semanas atrás, nós iniciamos uma série de conversas, uma série de meditações sobre essa preciosa epístola do Novo Testamento. A epístola endereçada por Paulo, apóstolo, aos cristãos da cidade de Colossos. Destaco que existe certa compatibilidade, certa semelhança entre a condição dos crentes de Colossos e nós, crentes que vivem em Jundiaí 2000 anos depois. Vamos lá. Nós vemos essa compatibilidade quando consideramos a localização da cidade de Colossos. A cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, em um distrito montanhoso a cerca de 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Colossos tinha proximidade com duas cidades, Hierápolis e Laodiceia. E essas duas cidades eram maiores e mais expressivas, ou seja, ultrapassavam Colossos em importância. E nós aqui no interior, aqui em Jundiaí, também vivemos ao lado, vivemos, na verdade, no meio de duas cidades que também nos ultrapassam em questão de números e de expressão no Brasil. Estou falando de Campinas e de São Paulo. Uma outra compatibilidade é o perigo da falsa doutrina. Paulo escreveu essa carta para exortar, admoestar aqueles crentes para que não negociassem os valores do Evangelho. Paulo deseja, com essa carta, instruir aquele rebanho, aquelas ovelhas tão amadas, para que eles conhecessem a verdade e para que eles não fossem seduzidos por raciocínios falazes. É aquilo que a gente encontra no versículo 4. O perigo da falsa doutrina também configura-se como uma ameaça para nós hoje. A heresia colossense foi, do ponto de vista da ciência, da religião, um elemento, um fenômeno sincretista, um fenômeno sincrético. Foi uma mistura de várias
religiosidades, de várias compreensões, de vários entendimentos. A heresia colossense pegava um pouco de judaísmo, um pouco de cristianismo, um pouco de filosofia grega, e desses elementos construía a sua própria crença. E hoje, esse perigo também é grande em nosso meio, tendo em vista que o pluralismo religioso e a aparente tolerância no que diz respeito a assuntos religiosos estão na moda. Não é incomum você encontrar pessoas que se consideram cristãs, mas que na verdade são orientadas por conceitos que são estranhos à fé bíblica. Nossa fé deve ser totalmente orientada pela verdade de Deus revelada na Sagrada Escritura. A epístola de Paulo endereçada aos Colossenses adota a típica estrutura paulina com sua bipartição em uma parte doutrinária e outra parte parenética, ou seja, prática. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo desenvolve a sua teologia, sobretudo a sua cristologia, ou seja, Paulo ensina os crentes a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Nos 2 últimos capítulos, nos capítulos 3º e 4º dessa epístola, o apóstolo Paulo aplica essas verdades às vidas dos crentes. Meus irmãos, nos primeiros versos da epístola, o estado da fé dos colossenses é elogiado. No entanto, eles estão sendo ameaçados por falsa doutrina que Epáfras, o plantador e pastor daquela igreja, tenta combater, mas ele conclui que precisava do auxílio do apóstolo Paulo a fim de instruir aquela comunidade. É por isso que encontramos aqui nessa epístola a referência a Epáfras, que buscou Paulo solicitando a sua ajuda para cuidar daquela comunidade. Depois de escrever sobre a excelência, a singularidade, a sublimidade da obra de Jesus, Paulo passa a tratar a respeito do seu entendimento acerca da realidade do ministério e do serviço cristão. Paulo também trata a respeito da sua compreensão para a vida cristã. E eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de algumas palavras importantes que ocorrem no texto ou que podem ser deduzidas a partir do ensinamento do texto acerca do ministério e da vida cristã. A primeira palavra que eu destaco nessa manhã é a palavra oração. A oração é de fundamental importância para a vida e para o serviço cristão. O crente deve orar, o cristão deve falar com o Senhor com regularidade. A oração deve ser um hábito santo e um hábito contínuo na vida do cristão. A carta aos Colossenses revela que Paulo compreendia que a pregação sempre deve estar associada à oração. O entendimento de Paulo nessa epístola é que pregação e oração andam de mãos dadas. Sabe o que isso significa? Sabe aquele seu amigo que não é crente? Você precisa pregar o evangelho para ele e você precisa orar por ele. Não adianta uma coisa sem a outra. A gente deve pregar o evangelho para aqueles que nos cercam, mas devemos fazer isso sempre implorando a graça do Senhor, a fim de que o Senhor nos capacite, a fim de falarmos fielmente. E também devemos implorar a graça do Senhor no sentido de que aquela pessoa que está recebendo a mensagem do Evangelho seja quebrantada pelo Senhor, a fim de que possa compreender o Evangelho. Pregação e oração andam de mãos dadas. Essa associação pode ser encontrada, por exemplo, nos versos iniciais de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Lucas afirma
que diante daquela demanda que surgiu por conta da situação das viúvas, os apóstolos compreenderam que não era razoável que eles servissem à mesa. Os apóstolos não eram preguiçosos. Os apóstolos tinham senso de vocação. Eles sabiam que haviam sido chamados pelo Senhor para o ministério da palavra e para a oração. Vemos essa associação entre pregação e oração em Atos dos Apóstolos, inclusive. No primeiro verso de Colossenses, capítulo 2, Paulo registra que agonizava em oração pelos crentes colossenses. Gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Ora, Paulo estava preso quando escreveu essa epístola. Que luta que ele pode travar encarcerado? Que luta é essa que ele está travando enquanto está preso? Que luta é essa que é possível de ser travada dentro de uma masmorra? Paulo refere-se aqui à luta da oração. Aliás, em Colossenses nós encontramos essa ligação, esse relacionamento estreito entre oração e luta. Escrevendo no final da epístola, Colossenses 4,12, Paulo registrou: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações. Nessa epístola encontramos essa ligação entre luta e oração. Diante disso, a pergunta que surge para nós é a seguinte: você tem lutado pelo Brasil? Você tem orado pelo Brasil? Você tem lutado, orado pela igreja? Você tem lutado, orado pelos seus filhos? Você tem lutado, orado pelo seu cônjuge? Você tem lutado por aqueles que te cercam? Nós devemos lutar. E como que a gente luta no campo espiritual? Orando, implorando a bênção do Senhor, implorando a graça do Senhor. Prezado irmão, prezada irmã, não jogue a toalha. Não desista de interceder, não desista de clamar, não desista de implorar pela conversão de alguém, pela restauração de um matrimônio, pela recuperação de um filho que se desviou. Não desista de orar, persevere em oração. Ou seja, na linguagem paulina aqui em Colossenses, continue lutando. A palavra grega traduzida por luta aqui faz parte de um vocabulário atlético e faz referência ao esforço vigoroso, intenso, periódico e disciplinado de um corredor que está numa maratona. A ideia aqui é que Paulo trabalhava arduamente. A ideia aqui é que o trabalho religioso configura-se como labor também. Paulo trabalha até preso. Ele está pastoreando o rebanho por meio da redação de cartas, ele está aconselhando e capacitando líderes, ele está intercedendo pelos crentes. O trabalho religioso também é trabalho. A palavra aqui comunica a ideia do esforço gigantesco que era necessário para Paulo cumprir a sua missão. O esforço de Paulo, prezados irmãos, não é e nem poderia ser realizado na carne, mas sempre na dependência, na força, na capacitação e na energia do Santo Espírito de Deus. Minutos atrás, nós iniciamos o nosso culto entoando ou tentando entoar o hino 84, cujo refrão diz: Santo Espírito de Deus, dá-me graça em teu poder, de ti procede todo o bem, faze-me mais santo, mais operoso, mais dedicado ser. Paulo ora em favor do quê?
Paulo ora para que os corações dos crentes colossenses sejam confortados, verso 2. Ou seja, Paulo implora para que o Senhor encoraje aqueles irmãos. A súplica do apóstolo Paulo a Deus é para que os colossenses fossem encorajados espiritualmente. A ideia de encorajar aqui é de dar um novo coração. A ideia de encorajamento aqui é da substituição de um coração desanimado por um coração fortalecido. É a substituição de um coração enfraquecido por um coração energizado. É a substituição de alguém pessimista, de um coração pessimista, por um coração cheio de esperança. A gente precisa ser encorajado espiritualmente. É por isso que poder vir à igreja é tão importante para a nossa vida espiritual, porque aqui nós somos, ou deveríamos ser, encorajados, fortalecidos, animados a prosseguirmos. Precisamos de encorajamento porque o desânimo é altamente prejudicial, é altamente danoso e, infelizmente, é altamente contagioso. O desânimo tem essa propriedade, não é? Infeliz. O desânimo vai contagiando outros. É por isso que o povo de Deus não deve ser desanimado. O povo de Deus precisa e pode ser encorajado pela presença do Senhor. É esse ânimo, é por essa coragem que o apóstolo Paulo pede a Deus em favor dos colossenses. Paulo também ora para que os colossenses sintam um intenso amor fraternal. A continuação do verso 2 diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo implora a Deus para que os crentes colossenses sejam cheios de amor. Eu gosto de considerar aquela palavra de Jesus registrada no Evangelho de João. Em João capítulo 13, verso 35, lemos que os discípulos de Jesus serão conhecidos pelo que mesmo? Você se lembra? Vocês serão conhecidos se tiverdes amor uns pelos outros. O que caracteriza o crente é o amor. Ora, se Deus pode ser definido como sendo amor, essa é a definição de João na sua primeira epístola: Deus é amor. Se Deus é amor, nós que somos seus servos, seus filhos, devemos amar e conviver em amor. Paulo também orou para que os colossenses fossem abençoados com um profundo entendimento espiritual. A intercessão do apóstolo prossegue no verso 2, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo deseja que os cristãos colossenses permaneçam firmes na verdade. A primeira palavra importante para Paulo, importante para o ministério e para a vida cristã, de acordo com a passagem, de acordo com as ideias da passagem, é oração. A segunda palavra que eu destaco nessa manhã é a palavra coração. Essa é uma outra importante palavra que ocorre nessa passagem, coração. Essa palavra encontra-se no verso. O verso começa com esse pedido de Paulo a Deus para que o Eterno conforte, console e anime os corações dos crentes. A verdade é que o coração da atividade pastoral de Paulo é ser um instrumento nas mãos de Deus, a fim de que os corações dos crentes sejam conduzidos sempre ao coração de Jesus. Deu para entender? O centro, o core, o coração da atividade do ministério de Paulo é conduzir os corações dos crentes ao coração do próprio Cristo. Nas Sagradas Escrituras, o coração é o centro do controle intelectual, moral
espiritual e emocional de todo ser humano. Na literatura bíblica, coração é o vocábulo mais empregado para fazer referência às funções imateriais da personalidade humana. O Antigo Testamento possui versículos preciosos que tratam a respeito do coração. Um deles foi lido na nossa liturgia, Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde o coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, lemos que o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Também em Provérbios, agora no capítulo 23, no verso 26, lemos: dá-me, filho meu, o teu coração. E o Senhor não quer metade do nosso coração. O Senhor não quer e nem se contenta com 1/3 ou 1/10 do nosso coração. O Senhor quer todo o nosso coração. Todo o nosso coração deve ser dedicado ao Senhor. E é um completo desastre quando nós adquirimos a habilidade assustadora de seccionarmos ou de particionarmos o nosso próprio coração. Você consegue fazer partições lá no seu HD, lá no seu SSD. Você cria uma partição aqui, C, e a outra partição D. Mas você nunca pode fazer isso com o seu próprio coração. Agora é o pastor, agora é o jogador de futebol, agora é o pastor, agora é o investidor, agora é o crente e agora é o empregado. Não podemos seccionar, particionar, dividir o nosso coração. Todo o nosso coração deve ser entregado e ofertado ao Senhor. Meus irmãos, o problema do coração humano, ou melhor, o coração do problema humano é o problema do coração humano. No nosso coração tem muita coisa. O coração humano é como uma caixa de água. É bom que você periodicamente limpe a sua caixa d'água. E não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Você abre a tampa da caixa d'água, dá uma olhada e, beleza, a água está limpinha, suave, legal. Aí você começa a mexer e a sujeira vai surgindo. O nosso coração é assim. Quando tudo está calmo, tranquilo, parece que ele é lindo. Mas eventualmente vem o vento, vem situações e a sujeira que está lá no fundo, ela emerge. E não poucas vezes a gente se assusta com a sujeira que está no nosso coração. Comigo acontece isso com frequência, não sei com vocês. Mas às vezes eu fico assustado com o meu próprio coração. Não estou aqui acusando ninguém, estou compartilhando com vocês e assumindo diante de vocês o que acontece comigo. O meu coração tem muito potencial para fazer aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus, e eventualmente a gente fica assustado, eu fico assustado. É por isso que a gente precisa guardar o coração. Porque do coração procedem as fontes da vida. Normalmente o depósito grosso de barro no fundo não é visto, nem é notado, mas quando as águas da fonte são agitadas pelos ventos da emoção violenta, a sujeira de aparência e cheiros malignos, ou seja, a ira, a malícia, a lascívia, o ódio, a crueldade, a vingança, isso brota da superfície, ou melhor, isso brota das profundezas até a superfície, e a gente fica horrorizado com a visão que temos do nosso próprio coração. Paulo ora e pede para que Deus guarde o coração dos crentes colossenses.
Eu oro e peço para que Deus guarde o coração de vocês. E oro para que Deus guarde o meu coração. Paulo ora para que o coração dos colossenses seja firmado e esteja firmado no Senhor, pois Paulo entende que um coração fixado nos ajuda a ter uma mão livre. Essa é uma frase de um teólogo do início do século passado, um teólogo britânico, um teólogo católico chamado Chesterton. E Chesterton afirmava o seguinte: no momento em que temos um coração fixado, temos uma mão livre. Repito, no momento em que temos um coração fixado, temos uma mão livre. Qual que é a ideia do teólogo aqui? É que quando você tem um porquê, não importa o como. Aliás, essa é uma outra ideia, né, de Viktor Frankl. Quando você tem um porquê para lutar, não importa a condição. Quando você tem um motivo, você tem disposição para o serviço. Quando o seu coração está fixado no Senhor, você tem a mão livre para lutar, para contribuir, para auxiliar. E essa é uma importante dimensão da vida cristã, do serviço. E a gente só tem condições de servir, só temos as mãos livres para trabalhar, para ajudar, para militar, quando o nosso coração está fixado no Senhor. Terceira palavra importante que a gente pode aprender, ou melhor, terceira palavra importante para a compreensão dessa passagem é a própria palavra compreensão. Paulo luta em oração diante de Deus em favor dos colossenses para que eles compreendam plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Em Jesus estão contidos todos, não apenas alguns, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os falsos mestres, os hereges que ameaçavam a fé dos colossenses, ensinavam que haviam duas classes de cristãos: o rebanho comum e os maduros, aqueles que compreendiam o mistério. E a palavra que os gnósticos, que os hereges colossenses gostavam de empregar, era a palavra grega teleios, que comunica a ideia de maturidade. O apóstolo Paulo ficou absolutamente horrorizado com essa ideia de que alguns são melhores do que outros. E ele emprega a palavra que os gnósticos gostavam de usar, teleios, e aplica essa palavra a todos, conforme a gente encontra no texto imediatamente anterior, no verso 28 e 29 do capítulo 1. Todos nós somos chamados à maturidade. Todo crente pode e deve amadurecer. Paulo afirma que só é possível saciarmos a sede do conhecimento em Jesus Cristo. Esse descendente de Davi, que nasceu na história, exatamente no momento certo, na plenitude dos tempos, esse Jesus é o próprio Deus que se encarnou. Tornar-se humano não abandonou, ou melhor dizendo, não exigiu o abandono da sua divindade. Permanecendo o que era, a saber, Deus, Jesus tornou-se aquilo que não era, a saber, também humano. Falando sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, o reformador João Calvino afirmou: quem teria tal poder, a não ser que o Filho de Deus fosse feito também filho do homem e recebesse o que é nosso para transferir para nós o que é seu, e o que era seu por natureza, fazer nosso pela graça? Gente, que coisa mais linda! O que era de Jesus por natureza, Ele faz nosso por graça. Somos participantes de tudo isso por graça, por misericórdia. O apóstolo Paulo intercede, implora a Deus para que os crentes tenham essa compreensão, compreendam que o maior mistério de todos é próprio Cristo, que veio a nós para a nossa salvação e redenção. Paulo pede por compreensão.
Paulo também ora por determinação. E essa é a nossa última lição nessa manhã. Determinação. O 5º verso mostra para nós uma dupla determinação. Nós encontramos aqui tanto a determinação do apóstolo Paulo, como a determinação dos colossenses. Encontramos a determinação do apóstolo Paulo lendo e verificando todo o esforço que Paulo fez para preservar a fé dos crentes colossenses. Ao mesmo tempo, também encontramos aqui a determinação dos colossenses, visto que eles mantêm-se em ordem e a fé deles em Jesus está firme. São as considerações finais de Paulo no 5º capítulo. Paulo ora, implora a Deus para que os crentes sejam determinados. Eu e vocês precisamos dessa determinação que vem dos céus. Concluindo e recapitulando aquilo que conversamos nessa manhã. Ore. Oração. Lembre-se de que para Paulo oração é luta. Continue lutando, continue orando e intercedendo. Segunda lição, coração. Guarde o seu coração. Guarde o coração. Peça para que o Senhor guarde o seu coração. Terceira lição é compreensão. Na vida o importante é compreender a Cristo e a obra que Ele fez para a nossa salvação. E finalmente, determinação. Precisamos de determinação para vivermos e para servirmos ao Senhor. Que o Todo-Poderoso Deus abençoe você e todos nós, em nome de Jesus. Amém.